Esta semana você vai acompanhar aqui no Jornal da Justiça uma série de reportagens especiais produzidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na primeira, você vai ver que as atividades são intensas, mesmo em ano em que não tem eleição. Hora do voto, eleitor na cabine, e o momento é só dele, secreto. Para garantir essa tranquilidade e a segurança do processo eleitoral, é preciso muito planejamento. O trabalho começa em ano não eleitoral. Agora, em 2019, por exemplo, os tribunais eleitorais estão concentrados nas eleições de 2020. A presidente do TSE, Rosa Weber, falou sobre a importância dessa preparação na abertura do ano judiciário, em fevereiro. Também fez uma projeção das principais atividades em 2019. Está prevista a realização do Seminário Internacional Fake News e Eleições, com a participação de representantes de diversos setores ligados ao tema, inclusive especialistas de vários países. Estão em desenvolvimento também, na Secretaria Judiciária, soluções de inteligência artificial como forma de minimizar e produzir resultados efetivos. Outro projeto a ser implantado com o apoio da assessoria técnica é a gestão de riscos no processo eleitoral, a fim de identificá-los e, assim, evitá-los ou mitigá-los. O Seminário Internacional Fake News e Eleições abriu espaço para discutir o problema que afeta o mundo todo. O encontro, em maio, teve o apoio da União Europeia. Especialistas debateram estratégias de combate às notícias falsas. Fake news é um problema fragmentado e difuso. Talvez a solução não venha de uma pessoa só, nem de um ângulo só. Por isso que é importante essas reuniões multidisciplinares e todo mundo olhar para o mesmo fenômeno. Destaque também para os grupos de trabalho do TSE, que atuam em diferentes áreas. As equipes são coordenadas pelos ministros. Avaliam a criação de normas, de procedimentos relacionados a decisões do TSE, informatização de instrumentos de análise das prestações de contas eleitorais e partidárias, reforma eleitoral, entre outros temas. A presidente do TSE e o coordenador do grupo da reforma, ministro Luiz Roberto Barroso, entregaram um relatório das atividades da equipe para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. De olho nas eleições municipais, o cadastro biométrico alcançou 70% do eleitorado brasileiro. Mais de 102 milhões de eleitores já fizeram registro das impressões digitais. A meta da Justiça Eleitoral é cadastrar todo o eleitorado, mais de 146 milhões de brasileiros, até as eleições gerais de 2022. A tecnologia impede que uma pessoa se passe por outra na hora de votar. A marca de 100 milhões mostra o engajamento da Justiça Eleitoral no sentido de aprimorar essa base de dados, incluindo tecnologia, criando aí uma base de dados, uma das maiores bases de dados da América Latina, base de dados biométrica, e beneficiando não só o processo eleitoral, como também o Estado de uma forma geral, porque essa base biométrica também será utilizada para a identificação civil nacional, conforme prevê a Lei 13.444 de 2017. Outra meta importante, trabalhada mês a mês, é do PJE, Processo Judicial Eletrônico na primeira instância. Em todo o país, são mais de 3 mil zonas eleitorais. Essa implantação é feita em etapas, de acordo com a capacidade de conexão à internet de cada localidade. O processo eletrônico facilita o acesso a informações, decisões, despachos, permite uma troca de resposta mais rápida entre as partes. O TSE tem feito treinamentos com servidores para ampliar o programa. O processo virtual na primeira instância vai trazer vantagens nas eleições municipais. Ganha celeridade, conseguir num só dia um processo conseguir ser julgado, coisa que no físico era praticamente inviável. Na reportagem de amanhã você vai entender a necessidade do teste público de segurança ser feito no ano anterior à votação e por que ele é considerado parte fundamental do processo eleitoral.